Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Salmo 131. Salmo 131, assim diz a palavra do Senhor. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança, é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Salmo 131 é um salmo que nos transmite calma e que fala-nos a respeito de humildade, confiança e esperança. É um salmo no qual o salmista usa aqui a figura de uma criança para falar a respeito do seu relacionamento com Deus, da sua condição na presença de Deus. E ao mesmo tempo em que ele se coloca na condição de uma criança, o salmo é um salmo que revela a profunda maturidade de alguém que possui uma profunda comunhão com Deus. O salmista começa dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração. O coração é o centro da nossa personalidade. E Davi estava dizendo aqui que ele conhecia o seu coração. Ele afirma que o seu coração não é soberbo, o seu coração não é orgulhoso. E por que Davi não possuía um coração orgulhoso? Porque Davi possuía um coração guiado por Deus. A Bíblia nos diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Mas quando o nosso coração é transformado pelo Espírito Santo e guiado pelo Espírito, nós podemos ter uma nova atitude, uma atitude renovada, porque o nosso coração transformado é um coração que, assim como o de Davi, deve possuir não um sentimento de orgulho e arrogância, mas um sentimento de humildade. E Davi prossegue dizendo: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Isso porque o olhar é o reflexo daquilo que está no coração. Se alguém tem orgulho, tem soberba no coração, esse alguém normalmente vai refletir no seu olhar este orgulho e esta arrogância. Davi está dizendo: o meu coração não é soberbo, o meu olhar não é altivo. O meu olhar revela aquilo que está no meu coração. Não há altivez no meu olhar. E ele diz mais, ele diz: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então veja, Davi diz: meu coração não é soberbo, meu olhar não é altivo e eu não estou procurando coisas grandiosas. Além da humildade, além de um olhar que não reflete arrogância, Davi também se mostra aqui que não há ambição no seu ser. Ele não apenas possui um coração humilde, um olhar que reflete essa humildade, mas um sentimento que não é inclinado à ambição. Por isso ele diz: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Resumindo, Davi é um servo de Deus que se coloca numa condição de submissão a Deus, como alguém que foi transformado pelo Espírito de Deus. E assim deve ser cada um de nós. Nós devemos cultivar uma vida de humildade. Nós devemos refletir no nosso olhar a transformação que o Espírito de Deus causa no nosso coração e, consequentemente, nós não devemos ser ambiciosos, andar em busca de coisas maravilhosas. Pelo contrário, é isso que ele passa a dizer no verso seguinte: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Então veja, Davi diz: o meu coração não é soberbo, meu olhar não é altivo, eu não estou procurando grandes coisas. Pelo contrário,
fiz calar e sossegar a minha alma. Davi está dizendo, olha, ao contrário de arrogância, de altivez e de ambição, o meu coração se aquieta, porque eu sei que eu dependo de Deus. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma para comigo. E aqui nós temos então uma atitude de contentamento. Se por um lado Davi revela um sentimento de humildade na presença de Deus, aqui ele está dizendo que ele está satisfeito e contente porque, sendo dependente de Deus, ele sabe que ele está guardado pelos cuidados do Senhor. É interessante que Davi utiliza aqui a figura da criança dependente de sua mãe. E quando nós olhamos para o Salmo 23, o mesmo salmista Davi, ele usa uma outra figura para falar da sua dependência de Deus. No Salmo 23 ele usa a figura da ovelha, quando ele fala que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é contentamento, é o reconhecimento de que tudo o que nós necessitamos procede da providência bondosa e graciosa de Deus. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma para comigo. Davi usa a figura da criança aqui para falar da sua dependência de Deus. E quando nós vamos para o Evangelho, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo ensinando que se alguém quiser entrar no reino de Deus, precisa agir como uma criança. Se algum de nós deseja entrar no reino de Deus, é necessário que nós tenhamos o mesmo sentimento de uma criança, de simplicidade, de humildade e de dependência de Deus. Então nós temos aqui humildade, contentamento, e ele termina este salmo falando sobre esperança. Ele diz, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi, como rei e como servo de Deus, ele estimula aqui o seu povo a esperar no Senhor. Ele diz, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Se nós temos um coração humilde, se nós possuímos o contentamento por reconhecer que Deus é quem cuida de nós, certamente a nossa esperança é renovada e nós podemos aguardar no Senhor, esperar no Senhor com segurança. E mais, nós podemos e devemos nos estimular como membros do corpo de Cristo, como crentes, uns aos outros, a esperança, porque Davi aqui usa a sua posição de líder para exortar o seu povo Israel, dizendo, espera, ó Israel, no Senhor. Nós, como sacerdotes, que exercemos o sacerdócio universal, conforme ensina a palavra de Deus, na epístola de Pedro, nós devemos liderar uns aos outros, nos estimulando à esperança. Humildade, contentamento e esperança. Que o Senhor nos abençoe e que nos capacite a termos um coração humilde, que nós não permitamos que a soberba domine o nosso coração, que nós possamos refletir no nosso olhar, que de fato nós vivemos na presença de Deus e que nós temos uma comunhão verdadeira e sincera com Deus. E que nós não sejamos ambiciosos, que nós não busquemos a Deus esperando receber coisas de Deus, mas que nós tenhamos o mesmo sentimento de Davi. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Que nós possamos ter o contentamento em reconhecer que, assim como uma criança depende da sua mãe para o seu sustento e a sua proteção, nós dependemos de Deus para o nosso sustento e a nossa proteção, porque todas as bênçãos procedem das mãos de Deus. E que nós possamos renovar a nossa esperança, assim como esta palavra de Davi ao povo, que essa possa ser a palavra de cada um de nós como crentes uns
aos outros. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde e nos torne um povo santo, humilde, dependente da graça de Deus. Amém. Senhor, te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz, que nos traz instrução e conforto. Coloca, ó Deus, em nosso coração um sentimento de humildade, de contentamento e dependência. E renova, ó Deus, a nossa esperança. Abençoa-nos e guarda-nos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa prece. Amém. Amém.